E aí, galera, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar mais uma live por aqui no Futebol Stats para trocar uma ideia. E a gente vai ter a presença do Alex Bagé, jornalista aqui do Rio Grande do Sul, trocar uma ideia aí sobre o que está acontecendo no Grêmio também, né? Você passando várias situações com o Grêmio aí, a eliminação de ontem, a demissão do técnico Renato Portaluppi. Vamos esperar o Alex Bagé entrar aqui com nós. E o Marcelo. O Marcelo eu vi que já está aqui. Só vamos esperar o Alex Bagé entrar aí para a gente iniciar essa live aí com ele. Deixa eu ver aqui. Fala, Bagé, tudo bom? E aí, tudo certo? Tranquilo? Bagé, seja bem-vindo aí. É uma honra ter aqui conosco para bater um papo com a gente, né? Eu conheço mais o teu trabalho. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul também, sofro junto, né? E a gente tive a ideia de te convidar para trocar uma ideia aqui conosco. E um dia Pessoal, movimentado, né? Um dia bem movimentado aí que tem a saída do Renato, né? o Marcelo também faz parte da equipe aí, tá, Bagé? Ele também vai entrar aí para nos dar uma ajuda. Entende bastante sobre futebol aí também. Mas o pessoal tá pedindo para entrar aqui. Pessoal, a live não tem como abrir para todo mundo, tá, pessoal? Vai ficar só entre nós aqui mesmo, para trazer o Bagé e trocar uma ideia com a gente. Mandem perguntas aí, o pessoal já tá comentando já. Imagina, o Bagé é referência aqui quando se trata de Grêmio, né? E aí o pessoal já tá pedindo. Para quem me inscrever no canal dele, né? Bagé, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Marcelo. É, como o Guilherme bem citou aí, referência, né, no jornalismo aqui do Brasil, né? É, participou até pouco tempo era integrante da Bandeirantes e bora para uma live aí. Exatamente. Bagé, o que tem para dizer do que está acontecendo aí no Grêmio com essa eliminação? Eu não esperava. A gente, como eu também sou torcedor gremista, acreditava na classificação, mas ficou claro que a gente podia. O que pesou mesmo para que a gente não tomasse daqui a pouco uma sacola de gols, como eu falei, foi não ter jogado na altitude, porque você poderia ter sido bem pior, né? O que alimentou um pouco essa esperança foi o 2-1 que a gente achou que poderia ter resolvido em casa, não é? Cara, é que na verdade tem uma série de fatores, né? Ninguém imaginava que o Grêmio pudesse cair numa fase de pré-Libertadores, independentemente do adversário que fosse pegar. E principalmente no jogo de volta, né? Eu ainda coloquei nas minhas redes sociais, poxa, nos deixaram vivos, agora a gente volta e dentro de casa a gente consegue resolver, né? Infelizmente não deu. Tinha uma série de coisas, né, que estavam complicadas nos últimos jogos do Grêmio, né? Sabe que desde que eu assumi ser torcedor do Grêmio, alguns torcedores não entenderam o seguinte, cara, eu não sou representante do Grêmio, eu sou um torcedor do Grêmio e eu sou jornalista. Nos veículos que eu trabalhei, comecei na Record, depois fui para a Rede Pampa, Bandeirantes, hoje na RBS, cara, eu não vou mudar a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de pensar. Cara, se um dia um empregador gostar, ele vai fazer o que a RBS fez, ele foi lá e me contratou junto à Bandeirantes. O dia que a RBS daqui a pouco não gostar do que eu estou fazendo, eles vão me mandar embora. Eu não vou mudar minha maneira de agir para agradar um, agradar outro, entendeu? Eu não sou, cara, um representante do Grêmio, eu sou um torcedor do Grêmio. Então, quando eu comecei a ter essa postura mais crítica, e, cara, se eu tiver que criticar ou elogiar o Grêmio, eu vou fazer baseado naquilo que eu acredito, eu não vou falar para nada contra quem faz personagem. Eu não faço personagem. Eu posso brincar, dar uma zoada, mas a minha opinião de futebol, ela é reta, ela não tem curva. E isso desagrada algumas pessoas, até porque tem uma torcida tem parte da torcida que que era mais torcedor do Renato do que do Grêmio. Então, toda vez que criticar o Renato, eu, quando ainda não era um jornalista assumidamente gremista, quando eu criticava o D'Alessandro, também eu era vaiado nas redes sociais. Parece que era proibido falar contra o D'Alessandro ou contra o Renato. E eu penso, senhores, que eu sempre separei muito assim. O Renato, ídolo do Grêmio, até coloquei isso hoje à tarde, depois da saída dele nas minhas redes sociais.
O Renato, ídolo do Grêmio, ninguém vai chegar nem perto. O Renato é eternamente o maior ídolo da história do Grêmio. Porque para alguém chegar perto do Renato, para empatar com o Renato, teria que ganhar uma Libertadores como jogador, teria que fazer 2 gols numa final de Mundial e depois teria que ser campeão como técnico, só para empatar. Imagina superar esse cara. Então, realmente é muito difícil. Agora, o Renato treinador era o Renato que eu analisava, criticando, elogiando, acho que ele teve vários méritos, mas eu não via mais o Renato tirando nada desse time do Grêmio. Então, nesse momento, por exemplo, o que sai o Renato, não pode sair só o Renato. Né? Tá saindo o Renato, o Alexandre Mendes, que é o auxiliar, mais o Vitor Hugo Signorelli, que era um dos auxiliares lá. Tem que sair mais gente. Porque tem Mas mais... a mudança na preparação física não vai, espero que não ocorra, né? Porque até então nem dá para notar muita diferença. Mas tem que sair mais. Tem jogador que tem que sair do Grêmio. Jogador sim. O Grêmio não pode chegar num Grenal. O Léo Chu entrou e fez o gol do Grenal, criado no Grêmio. Aí num jogo como ontem do Del Valle, ao invés de entrar o Léo Chu, entrou o Luiz Fernando, que era a reserva do Botafogo. Ele não pode passar na frente de um menino que entrou e fez um gol no Grenal, por exemplo. Então, se é para botar o meia-boca, põe o jogador criado na base. E essa política do Grêmio tem que mudar. Nós não podemos mais depender do Maicon. O Maicon é um jogadoraço, um baita de um cara. Só que nós não podemos mais depender do Maicon. Então tem que se estancar isso. Ou vai se renovar com o Maicon, dizer isso para o torcedor. Ou vai se contratar um outro jogador, dizer isso para o torcedor. Ou vai se parar com o Maicon, não dá mais. Mas não dá mais para depender do Maicon. Então tem algumas coisas no Grêmio que não é só a saída do Renato. O Renato era falta de esquema tático. Não tinha uma estratégia para jogo. Então tem algumas coisas que o Grêmio vai precisar modificar além da saída do Renato. O que mais me impressionou ontem, o Marcelo pode também ajudar aqui. Cara, assim, quando eu vi a escalação do Grêmio, que eu olhei o banco de reservas com o Everton, Luiz Fernando e não o Léo Pereira, cara, assim, eu fiquei, como que pode uma coisa dessa? Se num Grenal entrou, né, fez aquele revertério aí que conseguiu dar assistência pro Léo Chu fazer o gol, e na hora que a gente precisa para decidir, entra o Luiz Fernando que estava parado um bom tempo, e o Léo Pereira que vinha jogando nem no banco estava, e o Everton, pior ainda, porque não acrescentou em nada até hoje, né, só ir ganhando um caminhão de dinheiro. Então, assim, é bem complicado. Eu acho que tudo tem que passar por uma reformulação. O Grêmio hoje, assim, aí o que acontece, Bagé? Eu acompanho bastante o teu trabalho, porque eu acompanho desde da Rádio Bandeirantes ali, né, com o pessoal, e também acompanho agora que foi pros donos da bola. Não perco cara. Eu assisto depois, né, então... Só que, assim, a gente hoje falar aqui no Rio Grande do Sul, que nem eu vejo que você consegue, eu vejo bastante perseguição, porque tu fala, né, bastante, e fala de renatices, etc. E o pessoal te persegue muito. Como que tu leva com essas críticas, porque muitas pesadas, para quem acompanha bastante o Twitter e etc. Como que tu lida com isso? Porque a gente deixa florar, não é que a gente deixa florar ali um modo torcedor, o clubismo, mas a gente fala a real. O Renato não acrescentava mais. O Grêmio não tem uma mecânica de jogo que hoje consiga... Qualquer um vem dentro da arena hoje e ganha numa facilidade. Joga numa facilidade. Entendeu? Então, como que tu lida com essas críticas pesadas, às vezes? Só para enfatizar isso que o Guilherme está falando, o Independiente del Valle, a gente não pode desmerecer o adversário, porque o Independiente del Valle é um time que vem em ascensão de alguns anos para cá, tanto que em 2016 disputou uma final de Libertadores, né, com o Nacional de Medellín, e ganhou, foi campeão da Sul-Americana em 2019, né? É um time que, com o Miguel Ángel Ramírez, né, que agora é técnico do Internacional, já vinha em ascensão. Agora, o Renato Paiva, que é um técnico português, né, está dando continuidade ao trabalho do Miguel Ángel Ramírez, né? E já que foi tocado no assunto do Renato Portaluppi, recentemente eliminações para 3 técnicos portugueses, né? O
Jorge Jesus, do Flamengo, da Libertadores 2019. O Guilherme, por exemplo, acho que muitos outros gremistas falaram que depois daqueles 5-0, acho que a saída do Renato já devia ter acontecido nesse momento. Depois a perda a derrota na final da Copa do Brasil, né, contra o Palmeiras, e agora essa eliminação na pré-Libertadores por Independiente del Valle, que é um time que tem um valor de mercado 6 vezes menor que o do Grêmio. Então, cara, deixa eu começar pela última. O meu comentário, a minha análise, ela nada tem a ver com diminuir ou desmerecer o Independiente del Valle. Muito antes, pelo contrário. O Del Valle era um time que do meio para frente tinha velocidade, era um time do meio para frente que trabalhava muito bem a bola, a gente já sabia disso. Só que era um Del Valle, esse Del Valle que tu acabaste de citar aí, campeão lá da Sul-Americana e que foi campeão da Libertadores Sub-19 também, era um Del Valle que tinha mais 2 jogadores que não estão esse ano. E um desses jogadores era o Moisés Caicedo, que o Grêmio, inclusive, tentou contratar, que era um jogadoraço, um moleque aí de 19 para 20 anos, que carregava o time nas costas, e esse grande craque não estava mais lá. Então era um Del Valle enfraquecido, que inclusive tinha perdido o treinador, o Miguel Angel, que veio para o Internacional. Para mim, o erro é muito mais do Grêmio. Mesmo tendo o Del Valle todo esse potencial tático e tudo mais, o Grêmio não pode cair numa fase de pré-Libertadores para o Del Valle. Não pode. Porque o Del Valle não é essa perfeição. E faltou o VAR também, né? Eu e o Guilherme, no grupo que a gente aqui, faltou o VAR também. Pô, como que não tem VAR nos jogos decisivos? Mas né? aí é outra discussão. Comprometeu um orçamento aí muito grande, né, cara? Assim, ó, imagina, agora, hoje, eu já vi uma notícia que o Grêmio agora já vai dar uma segurada nas contratações. Então, tu imagina o desespero. Mas, cara, eu vou voltar para uma outra situação. Tudo bem, aconteceu um erro lá do VAR, sim, era para ter sido o gol do Grêmio, mas mesmo assim, cara, o Del Valle não é essa potência futebolística da América do Sul para que o Grêmio tenha que depender de uma reclamação do VAR. O Grêmio perdeu os 2 jogos para o Del Valle. Nós recentemente perdemos 2 jogos para o Palmeiras numa final de Copa do Brasil que nós não tivemos nenhuma novidade. Qual foi a novidade? A mudança tática do Renato? Ele mudou o goleiro. Ele tirou o Vanderlei e botou o Paulo Vitor, não adiantou nada. O que foi a novidade de um jogo para outro Del Valle? Colocar o Jean-Pierre. Por que não se colocou o Jean-Pierre antes? Ah, não, o Jean-Pierre tinha lesão. Não, ele não tinha lesão. O Jean-Pierre não teve lesão em momento nenhum. Desde a eliminação da Copa do Brasil, o Grêmio alegava desconforto muscular. Eu tenho informação que ele não tinha lesão. Bom, mas deixa eu entrar nessa primeira pergunta que foi feita da questão das críticas, tá? Cara, primeiro que crítica, ela ajuda o teu trabalho, para tudo. Se tu achar que tu é o bom só porque... Tu não pode considerar que tu é o cara, que tu é o top porque tá todo mundo te elogiando. E tu não pode entrar em depressão e te achar o pior ser humano da Terra porque daqui a pouco um ou outro te criticou. Isso faz parte do processo. Tu tem que trabalhar com esse equilíbrio de entender qual é a linha do teu trabalho. Uma outra... A rede social, cara, agora quando a gente abriu aqui, mas assim, ó, é uma minoria. Ah, tem cara que enche o meu saco? Tem, mas é uma minoria, cara. E eu não tô dizendo assim que os caras concordam comigo. Os caras discordam. Mas o cara chega assim, ó, Bagé, peraí, cara. Tá, mas e isso aqui? Será que o erro não foi aqui? Tu vai pra resenha com o cara. Eu vou pra resenha. Eu tiro uma parte do meu dia, em algum momento do dia, e eu vou responder os caras lá. Não consigo responder todos, mas eu respondo grande parte. Direct de Instagram, o cara manda, eu sei que tu não vai ler. Eu vou lá e leio. Ah, o cara é mal educado. Cara, aí eu não perco tempo. O cara é mal educado, eu nem excluo, eu bloqueio. A rede social é minha, eu faço o que eu quero. Então, cara, porque eu quero uma rede social que eu possa conviver com as pessoas. Então, tem cara que cria lá. Aí tu vai olhar, agora no Instagram tem muito isso. O cara não tem nenhum seguidor. Ele não tem nem foto. Ele simplesmente resolveu que ele tem que ir lá incomodar alguém, cara. E daqui a pouco, para o cara que é público, assim como eu, daqui a pouco o cara vai discutir comigo, ele vai ganhar uma discussão. Isso para ele vai reverter como se ele fosse... Ele vai pegar um print. Então, cara, assim, na boa, eu tenho uma correria do caramba. Hoje eu trabalho no Grupo RBS produzindo... para a Rádio Atlântida, com o Bola nas Costas das 11 ao meio-dia, depois com Sala de Redação da 1 às 2h30, que é um dos principais programas da história do jornalismo esportivo. Eu tenho uma série de outras produções que eu tenho que fazer. Eu sou presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Então, embora eu esteja trabalhando em home office dentro da minha casa, eu não paro. Eu estou agora fazendo essa live com vocês. A partir das 8h10, eu entro no show dos esportes da Rádio Gaúcha, ainda mais num dia de hoje, como a movimentação. Então, as pessoas que interagem comigo, o cara é bem educado, eu vou para a resenha mesmo que ele discorde comigo. Agora, se o cara é mal educado, seu isso, seu filho daqui... Cara, aí eu bloqueio direto,
porque é o cara que, se ele me encontrar na rua, ele não vai dizer isso pra mim. Entendeu? Ele me encontra na rua e vem pra resenha normal. E aí o boxeador de teclado atrasa, isso faz parte, cara. Pra vocês que tem um perfil, que é um perfil bastante visitado, o cara vai criticar é do jogo, entendeu? Agora o cara que acha, Bagé, seu isso, seu aquilo, eu bloqueio, cara, porque esse cara não me interessa, entendeu? E eu tenho uma coisa pra minha vida, mesmo quando agora eu dei um tempo no meu YouTube, que eu tô produzindo muito material lá pro Grupo RBS, então não tá dando pra cuidar do jeito que eu cuidava. Quando eu abri o meu canal de YouTube, em um ano eu botei um pouquinho mais de 90 mil inscritos. E produzindo, cara, produzindo muito, 3, 4 vídeos todos os dias, qualquer horário, fazendo live e tudo mais. Então, se eu fosse fazer a coisa modinha do gremista que beija o símbolo, eu beijo a camisa do Grêmio quando eu quero. Eu elogio o Grêmio quando eu quero. Agora, se eu quisesse fazer isso para isso me render clique, brother, eu já tinha dobrado, triplicado os inscritos, então. Então os caras assim, pô, Bagé, mas as tuas opiniões às vezes são ácidas, mas é o que eu penso, cara. Entendeu? Eu não faço para agradar. Eu não ponho porque aquilo ali vai dar mais ou menos like. Cara, se eu faço uma brincadeira, é porque eu quero. Se eu critico, é porque eu quero. Eu tenho essa liberdade. Os veículos que eu trabalhei até hoje, agora na RBS, eu tenho a liberdade de falar o que eu quero, cara. Se o cara não gostar, ele vai chegar e vai me dizer, Bagé, olha só, eu acho que não foi legal. Eu disse, pô, cara, me contratou sabendo que eu era assim. Por que eu vou mudar a minha maneira de trabalhar? Eu saí da Record para Bandeirante, do Grupo Record para Pampa, quando começou lá o projeto da Rádio Grenal. Aí eu vou para Bandeirantes, agora eu vou para a RBS. Eu fui sendo contratado pelas pessoas. Se as pessoas me contrataram, é porque gostam do meu trabalho. Então, se gostam do meu trabalho, por que alguém vai tentar me mudar? Não existe isso. Pelo menos para mim. Entendeu? Então, cara, para mim é muito tranquilo. Não me abalo com os caras que criticam. Isso faz parte, pode continuar. Só não pode ser mal educado. O cara que é mal educado, seu isso, seu aquilo, aí eu nem converso, eu vou lá e bloqueio. Tem uma porrada de gente bloqueada. Não, eu concordo com tudo que tu falou, Bagé. E assim, cara, hoje, eu acho tuas análises boas, né? Concordo contigo, na maioria delas. Também já fui chamado de colorado, e isso, e até tu tá sofrendo disso, porque eu sei que tem dirigentes aí, que tem até alguém querendo cravar que tu se diz gremista para querer implantar crise, não tá rolando um bafafá, pelo que eu tô meio tentando, até bom que coletando informação aí. Até bom que tenha falado nisso, foi assim, ó. E o Bagé é colorado agora, até onde eu sei, eu até falei pro Marcelo antes, até peço desculpa pro Marcelo. Eu assumi. Que até minuto antes da live eu falei que o Bagé era gremista. Eu assumi. Mas pelos comentários. Eu assumi ser torcedor do Grêmio, cara, no ano passado, acho que no início do ano. E até para te contar a história completa, eu tenho uma netinha de 2 anos. E desde que a minha neta nasceu, eu digo, pô, cara, eu quero ter uma relação diferente com a minha neta que eu tive com as minhas filhas, entendeu? Que eu não levava no estádio, quando eu ia comprar carro, eu cuidava porque o meu carro não podia ser uma Ferrari. Não, vermelha não pode. Azul também não pode. Eu tinha todo esse cuidado, entendeu? Por cuidar da minha carreira, por acreditar no que eu pudesse fazer da minha carreira. Cara, tá cheio de torcedor do Internacional que entra nos meus perfis e acha legal a maneira que eu conduzo, porque quando eu tenho que zoar alguma coisa, inclusive zoar dos amigos do Internacional, é com respeito. E aí o que aconteceu nesse meio tempo? Eu cheguei, pô, cara, eu não tenho mais porquê, né? Eu não quero chegar no restaurante novo, o garçom perguntar, vem cá, tu é gremista ou colorado? Aí eu tinha que contar toda uma história. Não, se eu tiver com a minha neta, eu não vou precisar fazer mais isso. Me assumi torcedor do Grêmio, ponto. Eu sou presidente de uma entidade de classe, de uma associação de cronistas. Então eu sou convidado, agora na pandemia parou, né? Mas eu participo enquanto presidente da SEG, cara, como banquete de aniversário do Inter, de qualquer lugar. Eu sou convidado, porque eu sou presidente de uma... E tu acha que eu vou dizer, não vou porque eu sou gremista? Cara, eu vou lá, eu me dou extremamente bem com várias pessoas. Os caras, pega lá, Tinga, Magrão, Bolívar. Torcer, faz parte. Os caras da época da Libertadores do Internacional são meus amigos, porque eu sempre tratei os caras com respeito. Aí em 2016, eu fui convidado por um blog chamado Blog Arquibancada Colorada, que premiava o trabalho de alguns comentaristas e repórteres. E me chamaram para que eu fosse receber esse prêmio. E é claro que eu fui, cara. Aí tem um cara agora, que é de um grupo político do Grêmio, inclusive ele ganha para fazer isso no grupo político. Eu já estou com o dossiê todo dele, quer ficar famoso. Os próximos dias a gente vai deixar ele famoso. Eu tô pensando. Eu justamente perguntei, porque veio esse assunto no Bola hoje pelo meio-dia, e eu vi que
Hoje tu tava meio que, né, meio pilhado, né? O cara não. E eu dou risada. O cara, só que... Aí esse cara fez lá eles têm 2 perfis fakes, né? Que sabe o que é a grande burrice dos caras hoje? Eles ainda acham que a rede social é terra de ninguém. E não é mais, cara. Hoje em dia é muito fácil. Tu pega qualquer perfil, qualquer conta, tu entrega para um bom advogado, e graças a Deus eu tenho alguns bons, e os caras descobrem quem é. Aí sabe o que acontece? Os caras vão na frente do juiz e fica igual uma criancinha com medo, cara. Eles te pedem desculpas, e eu não estou nem pedindo dinheiro, eu estou fazendo eles pagar tudo em serviço comunitário. Entendeu? E ainda tô liberando alguns, porque se eu quiser eu vou começar a publicar. Eu disse, cara, mas não é a minha. Então, cara, quer criticar, critica, tá tudo certo. Entendeu? Mas aí o cara criar uma coisa... Eu até separei, eu tenho um quadro de quando eu tinha 6 meses, que eu tô com uma foto que a minha mãe fez, eu com a camisa do Grêmio. Eu vou botar isso nas redes sociais. Mas daqui a pouco, cara, tem que estar dando resposta para um Zé Ninguém, com todo respeito, cara. Aí os caras criam perfis que, ao invés de torcer pelo Grêmio, eles estão brigando com um jornalista que é gremista. Tu imagina na cabeça do cara, eu com 44 anos, com 20 anos de carreira, aí eu vou me submeter a me assumir torcedor de um time que eu não torço, cara. Quer dizer, isso é doença, velho. Não tem lógica, não tem lógica. Não é burrice, é doença. E é assim, ó, o que eu fico pensando, cara, eles criticam quem quer o melhor pro clube, porque assim, ó, se nós fosse aceitar tudo que estava acontecendo, bom, o Marcelo sabe, eu comento no grupo, porque não dava para entender o que estava acontecendo no grupo. Tu lembra a situação do Thiago Neves? Entende? Lembra a situação do Thiago Neves? Foi. Lembro. O Thiago... Acabou indo pro esporte, né? Não, mas o Thiago Neves só saiu do Grêmio porque eu divulguei a cláusula contratual que ele tinha. Senão ele estaria até hoje. O diretor executivo de futebol do Grêmio, o Klaus Câmara, ele caiu depois dessa minha reportagem também. Porque foi ele que tinha feito o negócio. Então, peraí. Cara, e eu não tô nem dizendo assim, os caras devem me agradecer porque eu fiz isso. Não é isso que eu tô dizendo, cara. É que se eu tiver que divulgar para bem ou para mal, brother, eu não trabalho no Grêmio. Se um dia o Grêmio me contratasse, me convencesse a ser sei lá, um assessor de imprensa, alguma coisa, opa, aí eu tenho que me preocupar com o Grêmio. Mas hoje, cara, eu trabalho para mim. O jornalismo que eu faço é independente. Eu estou funcionário colaborador do Grupo RBS com muito orgulho. Tá tudo certo. Até mas porque, eu assim, faço o que se tu não tivesse divulgado, teria renovado. Não, ele ia renovar. Tinha se mais 4 ou 5 jogos, ele ia renovar. Eu sei que tinha poucos jogos ali que ele ia fazer e ele ia renovar. E aí nós ia ter que ter mais um ano aguentando. Nada contra a pessoa. O pessoal precisa entender. O salarial do Grêmio já tá bastante... Já paga vários jogadores aí, né? E ele ia ser, como eu posso dizer, um peso a mais, né? O que o pessoal precisa entender e separar... Bem, né, cara? O problema é que ele não estava jogando bem. O Diego Souza, quando chegou... Quando os dois chegaram, o Diego Souza e Thiago, eu, sinceramente, eu critiquei os dois. Porque não pela questão técnica, que o Thiago joga muita bola. E o Diego Souza também. Mas eu não acreditava que eles fossem ter comprometimento. Né? O Diego Souza tinha passado pelo São Paulo, pelo Botafogo, tará. Eu não acreditava. E o Diego Souza mostrou que tinha. E o Thiago não, né? Então faz parte. Não é nenhuma questão de perseguição. Eu só considerava que a maneira pô, imagina, o cara não precisava nem jogar. Ele só precisava assinar a súmula e ficar sentado no banco. Contava como jogo e ele ia renovar o contrato automaticamente por mais uma temporada. Aí, aqui, só abrindo aqui para um comentário que eu notei, o Ederson dos Santos diz assim: a torcida do Inter te elogia, Bagé, admira pelas colocações bem feitas. Então, para tu ter uma ideia que quando a torcida adversária te elogia e a do teu clube, que tu quer o melhor pelo clube, te critica... Mas é a minoria. É complicado. É a minoria. É complicado. Eu nem diria que é a torcida do Grêmio, entendeu? É a minoria. E faz parte, cara, o cara pensar diferente. Entendeu? O que eu não consigo suportar é ofensa. Porque geralmente o machão do computador não é o machão quando enxerga o cara. Então, se é ofensa, eu já não perco mais tempo. Eu vou lá, bloqueio, tá tudo certo. É verdade. Marcelo, tem alguma pergunta para fazer para o nosso convidado aí? Já que a gente está falando sobre Libertadores, né? Qual que é... Agora o Grêmio vai ter que disputar a Sul-Americana e eu gostaria de saber a expectativa do Bagé com o Grêmio na Sul-Americana e como que fica o elenco e qual técnico que ele gostaria que trabalhasse no Grêmio.
Cara, o técnico que eu gostaria que trabalhasse no Grêmio não vem porque ele tem um problema sério com o Grêmio, que é o Marcelo Gadiardo, né? Técnico do River. Para mim seria esse. Quer escolher um treinador? Não tenho dúvida. Bom, dos brasileiros, eu gostaria de trazer o Lisca. Gostaria muito de trazer o Lisca. Acho que o Lisca... A galera tá perguntando assim, mas tem o Mano Menezes, tem o Filipão. Cara, esses cascudos, eles têm qualidade, mas eles não têm mais objetivo nenhum na vida, com todo respeito, né? São bons treinadores, vão chegar, vão ser... Mas não tem objetivo. O Lisca, outro dia, deu uma entrevista dizendo, eu preciso ganhar, eu preciso começar a ganhar 3 dígitos. Ou seja, ele quer ganhar a partir de 100 mil reais. O Renato ganhava quase 1 milhão. Então tu pega e põe 300 na mão do Lisca lá. O Lisca tem o que fazer, ele conseguiu subir com um time muito ruim. O América Mineiro, né? Um time fraco. Não vou dizer que é um time ruim, mas fraco em relação ao Grêmio. Ele é fraco em relação ao Grêmio. E ele conseguiu subir. Então, eu gostaria muito... Não só isso, ele levou a América a uma semifinal de Copa do Brasil, né? Mas eu tô falando mais da Série B, porque a Copa do Brasil, embora ele tenha ganho de vários peixes grandes do futebol brasileiro, ela é aquele torneio eliminatório, né? Que por vezes te engana. Agora, quando tu pega uma Série B que foi, de certa forma, a longo prazo, com pandemia e tudo mais, então eu gosto muito do trabalho do Lisca. Gostaria que ele viesse. Se fala no Grêmio, é do Thiago Nunes, cara. E aí eu sei que ele tem uma parcela de pessoas que apoiam o nome dele e uma parcela de pessoas que desaprovam para que ele viesse. O presidente Romildo parece que vai dar um prazo aí de 4, 5 jogos com o Thiago Gomes para que nesse meio tempo ele possa buscar alguma contratação. Mas, cara, eu gostaria de ver o Lisca treinando o Grêmio. O Lisca. E vamos voltando ali, Bagé, tratando mais a saída do Renato. Eu sei que às vezes tu comentou por vezes aqui do Jean-Pierre, que é o camisa 10 do Grêmio, etc e tal. Tu acha que, na minha visão, essa relação entre Renato e Jean-Pierre estava um pouco saturada, né, com os acontecidos que acabou ocorrendo aí. Tu acha que agora, com o Jean-Pierre, com um novo técnico, né, uma troca de comando técnico ali, pode vir a render e assumir a camisa 10 do Grêmio? Que é o que hoje a gente mais cobra, o torcedor gremista, de um meia, que pife os caras, que jogue ali, que bota a bola embaixo do braço. Tu acha que o Jean-Pierre agora pode vir a dar esse resultado? Cara, ele tem muita qualidade. Eu conheço o Jean-Pierre desde os 15 anos dele, desde o início dele na base do Grêmio, né? Ele chegou um pouquinho menos de 15. Ele tem muita qualidade. Ontem, por exemplo, se o Grêmio classifica, a gente ia falar muito mais do Jean-Pierre do que a gente está falando, porque como o Grêmio caiu e agora o Renato acaba sendo demitido, naturalmente se fala muito mais disso. Mas o Jean-Pierre jogou muita bola. O Jean-Pierre fez aquilo que a gente exige de um 10, né? Que pifar toda hora o cara que vai entrar. O Grêmio desperdiçou uma quantidade muito grande de gols, mas ele tem qualidade. Ontem ele jogou como um meia, né? Ele não jogou como um segundo atacante, ele não jogou como segundo volante. E tinha partidas que ele... Inclusive fez um gol, né? Tinha partidas que ele fazia 3 ou 4 funções. Então eu penso que ele tem que jogar como um meia. Tem várias coisas que precisam ser modificadas nesse time do Grêmio. Mas eu acredito que tem que ver assim, ele tem qualidade? Tem. Então por que ele não estava jogando? Não era só por causa de problema com o Renato. Daqui a pouco ele era mal escalado, tem algumas mexidas que elas não acontecem da maneira que a gente... Por exemplo, eu acreditava que ontem o Alisson não era um jogador necessário para começar, porque o Grêmio precisava fazer gol, o Grêmio tinha que sair para cima. Então pega o Ferreira, puxa para a direita, deixa o Léo Chu lá na esquerda e joga com os dois espetados, com o Jean-Pierre pifando esses caras e com o Diego Souza lá na frente. O Alisson, nesse momento, ele não ajuda em nada para o Grêmio. Se tirar o Alisson e jogar com 10, ninguém vai sentir falta, porque o Alisson não consegue dar esse apoio necessário quando o Grêmio tem a bola. E esse Grêmio dos 4, 5 anos que o Renato teve, de 16 até agora, era um Grêmio que praticava um futebol bem jogado. Com a chegada do Thiago Santos, eu imagino que o Grêmio vai começar a mudar essa maneira de jogar, porque o Thiago é um volante de marcação. O Thiago não é um volante que sai para o jogo. Ele é um volante de marcação, de boa bola aérea, de cobertura, de imposição física, de recomposição de campo, mas ele não é o cara da saída. Então, provavelmente, o Grêmio vai ter que mudar a maneira de jogar. A galera estava perguntando e eu acabei não respondendo para vocês sobre a Sul-Americana. Eu sei que a Sul-Americana é um título importante, só que, cara, nós só estamos na Sul-Americana porque nós perdemos na pré-Libertadores. Então a Sul-Americana não era objetivo. A Sul-Americana foi prêmio de consolação, foi o troféu simpatia.
Então, o que eu mais quero é que essa política de futebol do Grêmio, que eu acredito que deva ser modificada, o presidente Romildo exija que o Grêmio jogue o Campeonato Brasileiro querendo ganhar. Porque o Grêmio do Campeonato Brasileiro... Sabe por que nós caímos na pré-Libertadores? Porque nós não entramos pelo menos entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Se nós estivéssemos entre os 4 primeiros, nós teríamos entrado direto na fase de grupos. Ou vencido a Copa do Brasil, né? Mas eu já estou pegando pelo Campeonato Brasileiro. Não dava para... Qual é a chance que a gente tinha de ganhar do Palmeiras? O Palmeiras não entrar em campo. Nós temos que ser realistas. O Grêmio não jogava futebol para ganhar do Palmeiras. O Grêmio não jogou futebol para merecer ganhar do Del Valle. Então tem uma série de situações que eu penso que nesse momento o Grêmio tem que olhar o Campeonato Brasileiro de uma outra forma. O Grêmio na segunda rodada do ano passado foi jogar contra o Ceará com time reserva. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Porque tinha finais do Campeonato Gaúcho. Não dá, cara. É complicado, uma segunda rodada de Campeonato Brasileiro, você já mandar um time reserva, sabe? Assim, complica, cara. Assim, quem analisa de fora fica pensando... E o que mais passou pelo Grêmio é que, assim, a torcida é feita... É o segundo plano, tu entende? Porque, assim, se fosse hoje, tivesse torcida no estádio, primeiro, tivesse torcida no estádio, e fosse qualquer outro clube do Brasil, o Renato já tinha caído muito tempo antes. Já. Entendeu? Já tinha caído muito tempo antes. E o que acontece? O que mais hoje o pessoal acaba assim, ficando irritado com... Daqui a pouco até o próprio presidente Romildo, que saiu que ele estava um pouco chateado com as críticas, é que numa coletiva ele fala que não vai vir Rafinha, ou que não vai vir, né, o fulano ciclano, o Renato retorna, o Grêmio apresenta o Rafinha. Né? Aí se fala em Borré, se fala em Douglas Costa, se fala em, né, em outros nomes aí, e não acabam vindo, acabam caindo por terra, e agora, por não ter se classificado numa Libertadores, diz que o Grêmio vai reduzir, então, a procura por reforços. Mas, Bagé, eu notei uma pergunta aqui muito interessante no chat, que o cara acabou perguntando assim: Alex, me responde, qual a posição do Praxedes? Isso é uma brincadeira que a gente faz lá no Bola nas Costas, da Atlântida, porque o Marcelo não deve saber, eu sei, por isso que eu já parei nela, né? Eu dou muita risada. O Pedro Espinosa imita alguns personagens, e um dos personagens que ele imita é o Celso Rotti, né? E aí teve um dia, cara, eu não lembro quando foi aí, acho que foi quando o Grêmio perdeu o primeiro jogo pro Del Valle. Poxa, eu tava tentando falar sério ali, porque, sabe, eu tava desenvolvendo o raciocínio, porque eu brinco e tal, mas, pô, eu não sou humorista, entendeu? Eu sou um cara da zoação, eu gosto de brincar. Eu tenho lá um espetáculo de stand-up e tudo mais, mas eu não sou um humorista, eu não sou um comediante, entendeu? Eu tenho um jeito mais solto de fazer futebol. Então tem um momento da comédia que é o momento dos meninos. Só que ali, cara, eu tava falando da opinião do que eu pensava. E o Pedro começou a imitar o Celso Rotti. E perguntava: ei, Bagé, qual é a posição do Praxedes? E eu continuei lá no meu... E ele dizia assim: ué, vai me ignorar, não sei o quê. E eu caguei pra eles. Então os caras começaram a brincar com isso. Então, cara, o meu Instagram lá, os caras perguntam muito: ei, Bagé, qual é a posição do Praxedes e tal? Porque ninguém dizia que posição que ele jogava. Esses dias. Não, e bom que tu não respondeu, porque daí se virou um meme, cara. E virou assim, meme. Do nada, assim, o Pedro larga, né? Bagé, qual a posição do Praxedes? O Bola nas Costas hoje, ele é o 4º podcast mais ouvido do Brasil no Spotify, que tem assunto relacionado a futebol. 4º, eu tô falando assim, ó, de potências do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a Jovem Pan, que é uma rádio fortíssima em São Paulo, ela criou lá um Pergunte ao Vampeta. Pô, o Vampeta, imagina, um pentacampeão do mundo, com aquelas histórias. E nós passamos eles, acho que a gente está 3 ou 4 posições acima. Então, o podcast, o Bola nas Costas, cara, ele é muito ouvido. Nós temos uma audiência gigantesca no rádio, no YouTube, e tem ainda essa possibilidade do podcast, que hoje é o 4º mais ouvido do Brasil. É muito show. E aí, esses dias eu tô passando pelo Twitter, cara, do nada, assim, ó, eu sigo o Pedro, sigo vocês todos ali, né, da mesa. E aí, do nada, um cara pediu assim pro Pedro, queria fazer uma pergunta muito séria pro Pedro Espinosa, mas não sei se ele vai me responder. Acho que deve ter visto também. E aí o Pedro fala, irmão, não sei o que, alguma coisa, e o cara queria saber qual é a posição do Praxedes. Então, assim, cara, muito louco, cara. A gente tá... Cara, por vários motivos a gente quer que acabe essa pandemia, né? Mas, poxa, a gente faz home office, né? Então eu faço daqui de onde eu tô falando com vocês, é que eu faço programa. Aqui no outro lado tem computador, tem microfone, tem toda a estrutura aqui do Grupo RBS para que eu entre no ar e tal, com um som de estúdio, né? Não é aquele som de celular e tal. E aí, cara, a gente tá louco para poder conviver de novo, entendeu?
Porque ali no Grupo RBS, no prédio das rádios, metade as rádios, né, do jornalismo esportivo e geral, e a outra metade é de entretenimento, onde fica lá a Atlântida, a Rádio 92 e tal. E, cara, é um clima muito bom, porque a galera fica o tempo inteiro produzindo vídeo, cara, de sacanagem um com o outro, e, pô, a gente não consegue fazer isso à distância, né? Então a gente tá louco que possa voltar. Cara, vai ter muito mais conteúdo sendo gerado, porque o Pedro é uma máquina ele imita vários e vários personagens, né? Então, cara, o programa é muito solto, sabe? O programa é muito, muito leve. A gente fala de futebol, discute vários assuntos, mas leva sempre esse lado mais leve, sabe? Cara, tá tão difícil pra gente... Uma troca de ideias, cara. Assim, eu acho muito interessante. Troca de ideia. A gente, mais tarde, a gente quer migrar para um podcast. E assim, cara, eu acho muito bacana. Eu falei pros guri aqui, vamos chamar o pessoal, vamos, né, divulgar, porque é um trabalho bacana. Cara, é assim, ó, eu sempre admiro quem traz informação, né, e valorizo quem traz informação boa. E eu acho que ali, com essa descontração que tem no programa, acaba te prendendo. Tanto que eu escutei uma vez, eu não escutava muito assiduamente, quando tinha a época do Duda, né, dos outros guris ali, e comecei a escutar quando o Bagé vai sair da Band. Eu assim, agora foi, né, cara? O 12h30 era regrado, né? Então, tem que ver, né? O Bagé vai pra, né, vai pro RBS, vai fazer o Bola nas Costas. Pensei, vou escutar. Cara, escutei a primeira vez, que foi, acho que o primeiro ou o segundo programa que vocês entraram ali. E a partir é rotina, 11 horas, sabe, escutar normal. Funcionou ali. Muito. E sabe que só tem um ali da bancada fixa que não é assumidamente gremista colorado, que é o Rafael de Vério, né? Porque aí o Potter colorado, o Lelê colorado, o Gil Lisboa, que é comediante, que é um fenômeno também, é colorado, e depois a bancada gremista, eu, o Rodrigo Adams e o Lelê. Então, cara, e funcionou muito, a gente já se conhecia, mas nunca tinha trabalhado junto, né? Mas funcionou muito, fica uma coisa leve, cara, fica uma coisa muito, muito bacana. Assim. Marcelo, tem alguma pergunta a fazer? Senão eu vou abrir aqui pro nosso chat, que o pessoal tá... agora eu tô mudando um pouco um conceito e acreditando que é mesmo minoria que critica o Bagé. Porque... Se liga que tem uns recados com o nome de pegadinha aí, hein? O cara põe os nomezinhos pro cara ler e cair na... Eu achei um interessante aqui. Deixa eu ver. Bagé, estamos bem atrás para ganhar. Pode pedir, Marcelo. Uma última pergunta para o Bagé, né? O que ele acha, por exemplo, a última vez que o futebol gaúcho contou com 3 representantes na Série A foi em 2007, ou seja, já foi há 13 anos atrás. Agora, em 2020, aliás, 14 anos atrás, né? Agora, esse ano, né, a gente vai ter o retorno do Juventude, né? Ou seja, a gente volta a ter justamente os mesmos 3 times que teve em 2007, estarão novamente aí. Grêmio e Inter, claro, acho que vão brigar ali na parte de cima. Qual que é a sua expectativa para o Juventude? O Juventude briga para não cair ou briga para uma Sul-Americana? Cara, o Juventude acabou de fazer uma contratação que eu gostei muito, né? Que foi o Chico, que foi destaque aí do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro da Série A, que é um jogador, para o nível do Juventude de investimento, um baita jogador. Tem um bom treinador, tem um homem de futebol lá que é o Oswaldo Pioner, que é um cara muito inteligente, que é o cara que colocou o Juventude numa outra situação de novo, no próprio Campeonato Gaúcho do ano passado, quando ainda trouxe como treinador o Pintado. Mas, cara, para o time que está chegando de novo, depois de tanto tempo, o principal troféu do Juventude é a manutenção na Série A, não tem dúvida disso. Né? Você joga aí, são 4 que caem, cara. Aí você pega lá, Juventude, Cuiabá, América Mineiro, esses que estão subindo, eles são bola da vez para cair, tem que se cuidar. Mas o América Mineiro tem uma outra estrutura de time e também de clube hoje. Então, por exemplo, o Juventude ele está num período de transição, né? Que ele está saindo de uma situação problemática para formar time. Mas eu acredito que ainda vai reforçar um pouco mais, mas o Campeonato de Juventude é ficar na Série A, não tenho dúvida disso. Deixa eu ver aqui. O pessoal fala muito no Bacacesse, Bagé. Tu acha que é possível essa contratação aí? Eu acho um pouco difícil, mas qual é a tua opinião sobre? Técnico do Defensa e Justiça. O BKSS.
Cara, ele faz parte de uma geração de treinadores que chamou muito a atenção, principalmente se a gente pegar mercado sul-americano, né? BKSS, o próprio Crespo, né, que foi campeão da Sul-Americana com Defensa e Justiça, agora está no São Paulo. São treinadores de uma outra turma. O Miguel Ángel Ramírez, né, mas esse era um cara que não tinha uma história conhecida, né, não foi um grande jogador assim como o Crespo, não tinha passado em muitas outras oportunidades. Cara, eu gosto. Agora tem que ter uma paciência muito grande com esse tipo de treinador, porque o Crespo é uma situação diferente, porque ele foi um jogador zaço. Ele tem um relacionamento muito grande com mercados da Inglaterra, da Itália. Esse é um cara de outra turma. É tipo o Corinthians quando foi contratar o Ronaldo. O Ronaldo pegava o telefone e ele ligava para o presidente de determinado clube para fazer a contratação de um determinado jogador para ajudar a diretoria do Corinthians. São caras de outro tamanho. Agora, para esse cara que não conhece, o Miguel Ángel Ramírez, por exemplo, no Inter, cara, ele vai precisar de tempo e ele não tem tempo. Porque a imprensa cobra, o torcedor só não está cobrando mais porque não está indo para o estádio. Então tem toda essa situação que a gente costuma dizer que é um moedor de carne do futebol, né? Porque não tem esse tempo para que esse cara possa adaptar a ideia dele. E é um cara que não conhece a cultura do Brasil. O próprio Eduardo Cudê no Internacional sofreu isso. Porque ele não conhece, cara. Ele está chegando num outro país, num outro sistema que os jogadores estão acostumados a treinar, num outro sistema que os jogadores estão acostumados a se comunicar. Tem esses treinadores estrangeiros que têm algumas manias, algumas peculiaridades que aqui no Brasil não se aplica, sabe? Aqui no Brasil a gente trata muito o jogador como boleiro, né? Aí vem um cara lá, por exemplo, com a visão do Miguel Ángel, a visão do Crespo, ele já tem uma outra situação. Então, eu gosto da ideia dos estrangeiros porque eu penso que eles agregam, mas, cara, precisa de tempo. O cara não pode chegar da noite pro dia e mudar alguma coisa no clube, né? Mandar um salve aqui pro Paulo. Agora que vocês tocaram no BKSS, né? Uma coisa interessante para se mencionar é que os últimos técnicos de time brasileiro, os últimos brasileiros que cruzaram com times comandados por ele, né? Como São Paulo em 2017 na Sul-Americana, o Flamengo agora quando ele comandava o Racing, né, na última Libertadores, e agora o Palmeiras, né, que perdeu a Recopa Sul-Americana. O cara tá tendo um sucesso contra times brasileiros, que eu vou falar, viu? Mas esse técnico do Palmeiras, que tu acaba de citar, o Abel Ferreira, ele é um baita de um treinador, sabe? Esse cara chegou... eu sei que é um baita time do Palmeiras, mas teve outras pessoas que chegaram lá com esse baita time e não ganharam. O Luxemburgo, por exemplo. E ele chega lá, o Abel Ferreira, e ele bate campeão da Copa do Brasil e bate campeão da Libertadores. Então não é pouca coisa, sabe? Mas ele perdeu a Supercopa. Perdeu nos pênaltis pro Flamengo, que é melhor ainda que o Palmeiras, né? O Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, né, ele teve um ano assim avassalador. Ninguém imaginava que ele pudesse fazer aquilo. Né? Ele começou perdendo, começou inventando, mas daqui a pouco o cara começou a ganhar. Mas tem qualidade. Cara, vários e vários times com muita qualidade não ganham. E tu ganhar a Libertadores hoje é tu passar pelo River. Então esses caras são diferentes. Mas para trazê-los tem que ter essa ideia. O Sampaoli, por exemplo, foi um problema no Brasil. Mas ele chegou no primeiro ano, ele com o Santos foi o time brasileiro que mais perto do Flamengo chegou. Só o Flamengo passou em cima dele. Aí ele vai para o Atlético, exigiu mundos e fundos, daqui a pouco ele se desagradou, rompeu o contrato e foi trabalhar na França. Agora parece que já está dando problema lá, porque é a personalidade dele. Então, a primeira coisa, você precisa contratar, para contratar uma pessoa, por exemplo, se vocês forem contratar outra pessoa para trabalhar dentro do Instagram, vocês têm que conhecer essa pessoa. Porque daqui a pouco tu vai exigir desse profissional algo que ele não pode te dar, ou ele tem um perfil diferente e tu não te preocupa com isso. O Bagé é bom, vou contratar o Bagé. Cara, descobre peraí, como é que ele age? Como é que ele gosta de trabalhar? Porque daqui a pouco tu pega algum ponto que lá na frente vai te evitar problema. O Sampaoli foi isso, ele fez um contrato milionário com o Atlético Mineiro, exigiu mundos e fundos, e quando ele se desagradou, apareceu a proposta e ele foi embora. O Olympique de Marseille que não está fazendo uma boa campanha, né? No francês está em sexto, né? Mas o francês é um sobe e desce, né? Tu pega lá, poxa, o PSG tem a obrigação de fazer boa campanha porque é o time mais rico. Aí você pega o Lyon, que é um time de muita tradição, mas você começa daqui a pouco, aí tem o Olympique de Marseille, você começa a dividir daqui a pouco, aí surge um Rennes, aí surge um Lille, que em determinado momento faz uma boa campanha. É o líder, então tem essas coisas. Né?
mandar um abraço pessoal aqui, um salve pro Leandro, que está lá em Teutônia, minha cidade natal, acompanhando, o Paulo Duarte também, e o pessoal pedindo muito aqui qual é a posição do Praxedes, mas o Bagé, meio-campista. Ele não vai... É meio-campista. Ele é meio-campista, ele já disse até no blog que é meio-campista. Deixa eu ver. Então, deveríamos investir em um técnico de fora? Qual nome você pensaria agora? O Davi André pedindo pro Bagé aí. E eu já complemento, Bagé, sobre referente a contratações, na tua opinião, quem que hoje pode sair, deveria ou pode sair desse time do Grêmio que não está acrescentando? Que já vou deixar a minha também, que inclusive o Alisson, eu não acredito mais que vamos ter que jogar mais uma temporada com o Alisson, né? E, então, só para responder para nós aqui, qual seria um técnico de fora que tu gostaria que viesse, se caso tenha, e qual é os reforços que tu propôs, que tu pode, né, nos indicar aí, se caso tu já analisou algum nome, e qual posição que tu acha que o Grêmio mais precisa de se reforçar? Cara, treinador, tem um brasileiro que tá fora que eu gosto muito e tem a ver com o sistema antigo de jogo do Grêmio, que é o Fábio Carille, né? Que foi ali devagarinho, ganhou o brasileiro com o Corinthians, voltou, ganhou de novo. Mas é um cara que tá ganhando muito dinheiro e que só voltou de novo lá pro mundo árabe, que hoje o cara ganhar em dólar ou euro é difícil competir com o real, né? Porque é muito dinheiro. Cara, o técnico, como eu falei, o que eu gostaria estrangeiro seria o Marcelo Gallardo. Para mim, ele cairia como uma luva no Grêmio, mas a gente sabe que ele tem um problema direto aí com o Grêmio, inclusive nessa situação agora do Borré. Cara, como contratações, eu acho que é mais fácil a gente pegar assim, vamos pegar o time titular do Grêmio. O Grêmio será que precisa de goleiro? Acho que não, mas o Grêmio está buscando contratar o Rocher, que é o goleiro titular do Nacional de Montevidéu. Mas eu penso que não precisava. Mas ali dizem que só sai bancando, então, e aí? Entra outro problema. Mas vai ter que pagar, né? O Grêmio quer contratar alguém, quando a gente quer contratar alguma coisa, o Grêmio precisa, a gente precisa contratar, precisa comprar. Eu quero comprar um carro, mas é um carro muito caro. Pô, então não vou comprar. Então, se eu quero comprar, ele é muito caro, ele vai satisfazer tudo aquilo que eu quero, então eu vou ter que ir lá e vou ter que pagar. Então não tem alternativa, senão o Grêmio não vai conseguir contratar ninguém. Mas será que se encaixa na política que hoje eles estão buscando de contratação? Mas vai ter porque que... tu não, mas hoje mas o nome que o Grêmio quer é o Rocher do Nacional de Montevidéu. Se vai contratar, não sei, mas é o nome que o Grêmio quer. Mas eu penso que ali não precisava. Acho que o Breno vai dar conta do recado. Vamos lá. Aí se a gente pegar as laterais, pô, chegou agora o Rafinha, nós já temos o Wanderson. Esse Felipe jogou essas partidas aí, mostrou uma qualidade acima da média. Não precisa. Lateral esquerda, cara, o Cortez para mim não precisava estar aí já há algum tempo. O Diogo Barbosa não é tão melhor que ele, mas o Grêmio pagou o olho da cara, vai ter que ficar com ele. Eu gostaria de ver mais oportunidade pro Guilherme Guedes. Aí tu vai pro miolo de zaga, Kahneman e Jeromel, monstros, mas monstros de quando? De 16, 17? Nós vamos ter que buscar algumas alternativas. O Juan, que apareceu, é bom zagueiro. Eu estou citando os da base porque o Grêmio tem uma fornada de jogadores sensacional. Aí você vai para o meio de campo. O Darlan tem que receber mais oportunidade, ele joga melhor do que o Matheus Henrique está jogando. Aí você pega, o Grêmio contratou o Thiago Santos, vai ser titular, não contratou ele para ser reserva. Então vai mudar um pouco a maneira do Grêmio jogar. O Maicon não tem mais o que dar, né? Beleza, jogador fantástico, pessoa fantástica, mas como profissional, e o Maicon deve se cobrar muito por isso, porque ele é um cara exigente com ele mesmo, ele não tem mais o que entregar para o Grêmio. Mas aí está subindo, por exemplo, um menino, anotem esse nome, Fernando Henrique. Ele é jogadoraço, bate com as duas pernas, com facilidade, não erra passe. E aí, se a gente pegar do meio para frente, bom, tem o Pedro Lucas, do camisa 10, que é no mesmo patamar ali do Jean-Pierre, de muita qualidade. E aí, se você pegar lá para frente, poxa, aí a gente vai ficar o resto da noite falando em jogadores de velocidade, em jogadores de qualidade. O PP não está mais com a cabeça aqui, né? Então acho que o PP tem que realmente ir embora. O corpo. E o Grêmio tem uma alternativa muito boa hoje para o Diego Souza, que é o Ricardinho, que é um jogador revelado lá no São Paulo, que chegou no meio do ano passado e que já mostrou qualidade, que sabe fazer gols. Cara, mas vai ter que trazer peixe grande. Só que esses peixes grandes que estava se falando, eles viriam para a fase de grupos da Libertadores. O Grêmio não entrou na Libertadores. Não sei se vai seguir, por exemplo, com o projeto Douglas Costa. Mas uma coisa que eu queria perguntar, desculpa, Guilherme, rapidinho. Se pro Bagé
valeria a pena trazer o Douglas Costa, porque não, ele como jogador ele é sensacional. Ele mostrou isso no Shakhtar Donetsk, ele mostrou isso na Juventus, ele mostrou isso no Bayern. Só que o problema é aquilo, é que são as lesões. Eu e o Guilherme, a gente até brinca no grupo, né? Que o Douglas Costa ele ia ser reforço para o departamento médico. Não, ok, um jogadoraço, inclusive revelado pelo Grêmio. Mas, e aí, como que fica sabendo que é um jogador que sofre com o departamento, sofre diversas lesões? Cara, é que para trazer um jogador desse, obviamente que o Grêmio tem uma preocupação maior com o departamento médico, né? Vamos chegar à conclusão do seguinte, cara, ele machuca pra caramba. Mesmo assim, ele chega aqui com a perna amarrada, ele vira bola de ouro da revista Placar e vira o melhor jogador do Brasil, porque ele é acima dos outros. E isso a gente tem visto muito. O Gabigol não deu certo em lugar nenhum. Só treinava na Itália e em Portugal. Olha o que ele faz aqui no Brasil. Porque os caras são de um outro nível. Você pega, por exemplo, esses caras conseguem despertar interesse de futebol europeu, e a gente está falando de um Douglas Costa que vai muito novo para o Shakhtar. Depois, ele só foi contratado pelo Bayern a pedido do Guardiola. Né? Depois, aí ele, beleza, não serve mais para o Bayern. Poxa, aí ele vai para a Juventus. Então, olha o nível desse cara. A gente acompanha, eu falo praticamente todo dia com o Paulo César Tinga, né, porque é meu amigo de infância, e a gente estava vendo Manchester City e Borussia Dortmund e trocando mensagem no WhatsApp. Cara, o que é isso que esses caras estão jogando? Se a gente olha o jogo da Champions, não dá para chamar de futebol que a gente joga aqui na América do Sul. Sabe, é outra velocidade, é outra intensidade, é outro tipo de qualidade. Olha a precisão de passe dos caras. Reparem isso no próximo jogo de futebol europeu que vocês vão assistir. Cara, é diferente, velho. Sabe, a força, tu vê que o passe é forte para que ninguém possa interceptar, e quando ele chega no outro cara, no teu companheiro, mesmo sendo forte, o cara tem capacidade técnica de matar o jogo, de matar a bola. E aí você vê que tem a parte cognitiva, que aqui no Brasil não se trabalha, que é o pensamento do jogador. Então o jogador que não está com a bola, ele já desloca para entregar a jogada futura, a opção futura. É outro naipe. Então esses caras que jogam muito tempo lá, quando eles voltam para o Brasil, eles batem de novo em cima porque eles têm uma régua muito alta. Agora, claro que tem que avaliar a questão clínica dele, né? Por que ele machuca tanto lá? Será que aqui ele conseguiria machucar menos? Ou a exigência aqui no Brasil vai ser menor? Só que ele é um cara que ganha hoje o equivalente a 4 milhões de reais, é quase 1 milhão por semana. Como é que tu paga esse cara? Ah, não, mas ele é gremista? Cara, ele é gremista, mas ele é profissional. Ah, ele vai reduzir o salário? Vai. Mas ele não vai reduzir, por exemplo, menos da metade. Então é um cara que tu tem que trabalhar com 2 milhões e meio por mês. Então não é tão simples assim. E só trazer o Douglas Costa adianta, eu tenho que ter alguém que conduza essa bola para o Douglas Costa. Então tem uma série de fatores. É interessante trazer esse cara, ele vai vender camisa, ele vai aumentar a mensalidade. Fantástico como marketing. Mas o Grêmio tem que pagar essa contratação e tem que autossustentar ela dentro de campo. Então você precisa ter um time que possa entregar a bola para esse cara, aí lá na frente ele definir. Eu acredito hoje, eu apoiar essa contratação, analisando as outras posições que o Grêmio precisa, não apoio. Claro, se vir, vou apoiar, óbvio que sim, né? Uma baita contratação, né, de nível excelente para o futebol brasileiro. Só que eu acho que o Grêmio tem muitas outras necessidades que eu não acredito que queimando 2 milhões e meio, que é o que se especulava ali, para uma posição, você suprir uma posição, traria um retorno, né, que pode ser tão significativo. Eu sou mais aquele assim, então traz 2 caras ganhando 1 milhão e 200 cada um, que você supre 2 áreas do teu time, pagando o que você pagaria, né, para um cara só. Então assim, por quê? Porque tem o Alisson, tem o Douglas Costa para jogar pela esquerda, tem o Ferreira. Só se o Alisson sair do time, fica o Ferreira na direita. Tudo bem, pode acontecer. Mas assim, é bem complicado analisar a situação. O presidente Romildo acho que até deu uma segurada nessa contratação aí, pelo que ainda mais agora, né, que diminuiu o valor em premiação e assim, um absurdo que a Copa Libertadores vai pagar, né? 127 milhões. A Libertadores, ela te dá aproximadamente, se tu bater campeão lá, aproximadamente ela te dá o dobro do que vai pagar o campeão da Sul-Americana. Então, claro, porque é muito mais importante, não tem dúvida disso. Só que a questão da contratação do Douglas Costa é que tem um ponto assim, o torcedor do Grêmio, ele está incomodado de alguma forma, porque no ano passado, ali em setembro, quando teve os 117 anos do Grêmio, nós paramos na frente da câmera
para ver a live do Grêmio, porque nós tínhamos a esperança que em qualquer momento ia aparecer o Cavani sendo apresentado. O Cavani não veio, veio o Churin. Verdade. Aí veio o Churin. Tá bom. Aí daqui a pouco vem o Gaston Ramírez. 10 da Sampdoria, do Uruguai. Não veio. Veio o Pinares, que quase ninguém conhecia. A gente lembrava que ele tinha feito aquele golaço dando o balãozinho no Vanderlei pela Católica. Aí daqui a pouco se falou no Rafael Carioca, veio o Thiago Santos. Se falou no Borré, o jogador já aceitou. Deu para trás. Aí se falou no Douglas Costa. Aí agora não entra na Libertadores. Então tem uma série de coisas que o torcedor começa assim, peraí, em quem que eu acredito? Eu sei que é difícil tu contratar um jogador desse naipe, mas então não comenta. Não comenta. A partir do momento que tu confirma isso publicamente e o torcedor se empolga, o torcedor vai exigir. A entrevista de apresentação do Thiago Santos é perfeita quando ele responde sobre isso. Ele diz, cara, eu entendo o torcedor, porque o torcedor estava ouvindo falar fulano, beltrano e ciclano, e aí chega eu que não tenho a mesma... Pô, ele foi humilde e foi muito sincero. Foi humilde pra caramba, cara. Eu gostei muito, assim, eu gostei muito da coletiva dele ali, porque ele disse, eu entendo o lado do... porque pediram sobre as críticas, né, que ele recebeu muitas críticas. E ele foi muito sábio ali, muito humilde para dizer que ele entendia que, porque você fala em jogadores, né, de peso, não que, claro, né, e tal, a gente queria, né, e também não desmerecendo a pessoa, nada contra o Thiago Santos, é que nós tínhamos criado uma expectativa muito grande para um nível de reforço, e antes disso foi anunciado o Thiago Santos. Ele foi eu também achei que ele foi muito bem na coletiva dele, e assim, parabenizar, assim, a questão dele, assim, espero que ele falou, ele vai mostrar em campo, ele não tem que ganhar ninguém nas palavras, né? É isso aí. Tem que chegar e jogar. Então tá, Bagé, eu sei que, Marcelo, caso tem alguma outra dúvida, a gente está terminando agora, que o Bagé tem seus compromissos, já tá quase na hora. Só gostaria de agradecer a ele pela oportunidade, né, da live aí. Muito obrigado, Bagé. Eu e o Guilherme, a gente está falando, a gente acompanha o seu canal do YouTube. Eu, claro, por ser aqui do estado de São Paulo, não vejo o programa, mas eu li sobre a sua história, sei que você é uma referência, e é isso. Valeu, obrigado. Não, que é isso, eu que agradeço. Cara, não tem nada de referência, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo trabalha. A gente começa a trabalhar, claro que eu tenho mais idade que vocês, eu tenho mais tempo de carreira que vocês, mas, cara, qualquer coisa aí, contem comigo, vocês têm meus contatos aí. E eu que agradeço aí a oportunidade de trocar essa ideia com vocês, aí interagir um pouco com a galera. Vários amigos meus entraram ali, não deu para responder, mas eu vi que eles estavam entrando. Então, obrigado aí. Quando quiserem, a gente combina e retoma aí. Beleza, Bagé, a gente espera que na próxima já esteja sem essa pandemia aí, a gente possa marcar daqui a pouco um podcast presencialmente, trocar uma ideia bacana, que é o que a gente quer fazer. E te agradecer, porque para mim aqui no Rio Grande do Sul, como eu moro aqui, né, eu sou da região aqui, então assim, eu acompanho bastante o trabalho, foi uma das pessoas que, primeiro a gente fez com o Rafael de Vério, troquei uma ideia com o Rafael de Vério lá, trouxe o Rafael de Vério na semana passada, e pensei, agora eu vou convidar o Bagé, porque eu acompanho bastante, conheço o teu trabalho, sei do quanto tu é competente no que faz e admiro teus comentários. Eu acho muito sensatos para mim, porque eu penso na mesma linha, né, de raciocínio. Então só tenho a agradecer por ter nos dado esse tempo aí e te parabenizar pelo bom trabalho e desejar força aí para continuar na luta aí, trazendo uma baita informação, porque a gente que não tem esse nível de conhecimento, né, do meio futebolístico, a gente acompanha quem é vocês, né? Então a gente quer sempre agradecer vocês aí. Valeu, rapaziada, eu que agradeço aí, abraço todo mundo, fiquem com Deus aí, parabéns pelo trabalho e tô aí, qualquer coisa é só vocês chamarem aí, valeu? Obrigadão mesmo. Valeu, Bagé, um abraço. Valeu, boa noite aí, tchau, tchau.